Então, vamos iniciar aí o nosso estudo de hoje, dia 1º de setembro, né? Estamos próximos aí ao dia 7 de setembro, consagração aí da nossa independência do Brasil, e também é um dia muito importante para toda a espiritualidade. Depois eu conto para vocês por quê. Alguém sabe por quê? Não? Então, Eu imagino. pode falar. Eu acho que a Confederação Interplanetária escolheu o dia 7 de setembro pelo que ele significa para o Brasil e, na minha opinião, eu acho que eles escolheram isso que, como a gente tem uma missão de, em breve, acolher os nossos irmãos por aqui, de representar também a independência para toda a humanidade, se livrando dos expedientes que foram criados para controle desta humanidade residente aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Alguém já leu aí A Caminho da Luz? Na Caminho da Luz, o Emmanuel vai nos reportar o porquê, né? Na Terra do Cruzeiro aqui ter se manifestado nesse dia 7 de setembro. E no finalzinho, mas também dentro do que você está falando, também está certo aí, ô Flávio, tá dentro do esquema aí, tá? Então vamos lá. Vamos compartilhar a tela. A Renatinha está aí, estou vendo aí, né? A Renata, a dona Vilma com o Ednilson, o Fernando, né? Tudo bom? Está aí. Eu estou olhando para cá, porque aqui você está aqui no meu lado, aqui, ó, entendeu? Quando eu olho para cá, é o meu irmão ali. É uma coisa bacana. Vamos lá, então. Vamos lá, então, com mais essa apresentação de hoje, né? Porque a gente fala apresentação, mas a apresentação de um estudo, já pré-determinado, tudo certinho. Não que a gente deixando de saudar aí, né? De respeitar, como eu coloquei hoje, a presença que a espiritualidade está nos dando para o grupo de estudos do Espiritismo. É com muita. Nós ficamos meio afoitos para querer deslanchar, de fazer, e eles têm nos orientado o seguinte: olha, vão com calma, devagar, tentem fazer as coisas bem feitas, devagarinho, não precisa ficar afobado. O Espiritismo demorou aí 170 anos, quase 170 anos, nós estamos chegando aí, para começar a ser entendido. Então, não temos que ter pressa. Vamos, então, agradecer ao Mestre Jesus, que esses entrepostos que estão aqui nos nossos lares, com esses espíritos também que estão estudando também, já nem querem mais, que eles também possam nos abrilhantar com a luz do entendimento. Que assim seja. Então, está aqui, olha, nós vamos chegando aqui ao final desse programa, né? Que é as bases da comunicação mediúnica. Né? Nós estamos aí no módulo 2, que nos dá justamente a educação da mediunidade. Né? Aí está aí, o módulo 2, as bases da comunicação. E hoje nós vamos ver a questão das bases da comunicação mediúnica. O tema justamente é a educação. Por isso que o nosso curso é Estudo e Educação da Mediunidade. E esse estudo é geral, é tanto para quem é médium ou para quem não é médium. Os que têm ostensividade é médium, os que não têm, têm sensibilidade, têm mediunidade. Isso já especifiquei aqui várias vezes para que fique bem definido, porque às vezes eu encontro com pessoas, aí, como às vezes eu falo, pessoas já de algum tempo aí, e ainda confunde um pouco essas questões. Então, os objetivos específicos de hoje é explicar como se realiza a educação do médium. Eu acredito que vocês vão ver aí pessoas, pelo que nós vamos falar aqui, comentar, pessoas que já estão em centros espíritas há algum tempo e que vai ver aqui umas coisas diferentes, né, de como se realiza uma sessão mediúnica que os espíritos repassaram na doutrina espírita, que Raul Teixeira e Edivaldo Pereira Franco também trazem livros, tem muitos trabalhos, a Terezinha de Oliveira também tem, o Luiz Palhano também tem, todos eles seguindo
justamente o que os espíritos disseram a Allan Kardec no livro dos Médiuns. Tá? Qualquer coisa daí fica por conta e crédito para os médiuns que trabalham nesses centros espíritas. Ok? Então, vamos lá. Educação e desenvolvimento da mediunidade. Bom, começamos aqui por esse lado aqui da esquerda, onde nós temos o quê? O que seria a questão da desenvolvimento? Então, olha, é a aquisição de novos conhecimentos, novos hábitos, novos comportamentos. Transformação. Não existe, não tem essa história. Se eu perguntasse a vocês, se vocês... A pergunta é assim, vocês são 100% honestos? Não. Bom, a resposta que a gente procura falar é que não, eu sou honesto. Tá, mas aí a gente vai, você já fez isso, fez aquilo, a pessoa, não, já fiz algumas vezes, então você não é honesto. Ok? A honestidade ela não tem variação, ou é ou não é. Ou é honesto ou desonesto. Não tem graduação. Olha, eu sou 99% honesto. Mas você não tem 1%, você já não é honesto. Tá? Então, para ser médium, para que compareça a seu lado, que já se aproxime de você um guia espiritual que vai trabalhar junto com você por muito tempo nas questões da mediunidade. Então, se ele observar, aliás, primeiro, esse espírito ele só vai se aproximar para esses serviços mediúnicos se a pessoa tiver já feito essas questões aqui. Ó. Primeiro, aquisição de novos conhecimentos. Leitura do Livro dos Médiuns. Pronto, acabou. Ah, mas eu não li. Cai fora. Ah, não, mas é que... Não. Brincadeira vai trazer espíritos zombeteiros, não vai ser de importante. Se quer, as pessoas querem ver a pessoa ficar... Vai para outro lugar. Tem outras agremiações que se destinam também a falar espíritas, né? Que fazem essa questão. Mas eles não são espíritas. Só existe um grupo de espíritas, aqueles que seguem Kardec. Os que não seguem Kardec não são espíritas. São espiritualistas. Então, começam a colocar regras, começam a achar uns achismos, uma coisa ou outra. Não. Então, está ali, ó, aquisição de conhecimentos novos. Que conhecimentos novos? Vamos já generalizar a doutrina espírita. Né? É o que nós estamos fazendo às segundas-feiras. Lendo, começamos com o livro dos Espíritos, estamos já faltando aí 200 perguntas para terminá-lo. Depois nós vamos estudar o livro, o quê? O livro dos Médiuns, de ponta a ponta, de capa contra capa. Parágrafo por parágrafo vai ser estudado. Não vai ter aquela coisa, não. Vamos explicando. E eu sempre falo, se alguém ficou com dúvida, se pronuncie. Né? Então, está ali, aquisição de novos conhecimentos, novos hábitos. O que é um novo hábito? Linguagem, pensamento. Médio que é médio não fala palavrão. Ah, mas é só um tantinho assim que eu falo. Vai. Eu vou ser falar como o Raul Teixeira. Né? Conversou comigo a doutora Marlene Nobre. O Raul Teixeira já era bem mais pontual e firme. Ele não ficava, às vezes as pessoas, com todo respeito, falam assim, nossa, mas o Haroldo Dutra Dias ele é tão assim, né? Realmente ele é. O nosso querido Alberto Almeida também é. Mas eles estão trazendo aquela questão só mais de conhecimento, trazendo. Você vê que eles não entram na questão da mediunidade. Tá? Eles não passeiam pela mediunidade. Tá? Então, as diferenças são essas. Então, conhecimento de novos hábitos. O que é novos hábitos? Parar de beber, parar de fumar, parar de comer carne. Ah, mas a carne está escrita aí também? Leia os livros que estão na doutrina. Se não for parar necessariamente de comer, pelo menos uns 2 dias antes de participar dessa mediúnica, não coma carne, não faça ali aquele depósito cadavérico ali no seu estômago, com resíduos, né, de animais mortos. E está ali, ó, transformação. É transformar da água, né, do vinho para a água, limpar, acabou.
Depois desse trabalho, que olha, essa educação e o desenvolvimento está nesse quadro. Poderia só falar esse quadro todo aqui, acabou, podemos ir embora. Aí vem o quê? Crescimento, progresso e ampliação. Então, o crescimento é o quê? Do conhecimento, para que, com o conhecimento, nós vamos a fazer o progresso em sólido piso, e em sólido piso nós vamos ampliar, nós vamos esparramar para os outros. E a educação também e desenvolvimento precisa ter poderes psíquicos. Tá? Esses poderes psíquicos, vamos dizendo assim, normalmente a pessoa que está dentro de uma sessão mediúnica, é bom que todas elas, aliás, todas elas, têm que ter conhecimento de passe. Ah, não, mas eu vou lá no centro que eu frequento, eu só vou lá só dar sustentação. Pode ser isso? Pode, mas tem que ter os outros conhecimentos aqui de cima, aqui, ó. E o que a gente vê estão pessoas aí agarrando pessoas no laço para pôr lá numa sessão mediúnica para fazer. Eu vou ter uma sustentação. Você pergunta o que você vai sustentar? As pessoas não sabem. Né? Então, está aí. Ó. Esse resumo aí é perfeito. Continuando aqui agora, olha, vem aqui. Ó. Agora esmiuçando. A educação ou desenvolvimento do médium é um trabalho para toda a vida. Começa antes da encarnação. É que nós não lembramos. Nós prometemos lá em cima, vamos falar dessa maneira, nós pedimos para ser médiums, porque nós estava devendo mais do que a Argentina. Nós estávamos devendo aí, nós tínhamos que encarnar milhões de vezes para reparar e iniciar. Então, como é que acontece? Aí a gente faz lá um processo, a gente faz um pedido, um petitório, para que nos dá, não, eu já sei, me dá aí com encarnação, aí, com mediunidade, né, ser médio, aí que barbado, eu vou tirar de letra. Quando chega aqui, não quer saber de nada. Aliás, depois, quando chega aqui, começa. Na conversa, eu sou médium, eu sou médium. Aí as pessoas perguntam, mas que médium você é? E o cara fica todo inchado. Bom, então começa assim, começa antes da encarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. Então, essa coisa aqui nós temos que ir entendendo, olha. Sempre subindo, sempre desenvolvendo, sempre desenvolvendo. Desenvolvimento, como? A educação mediúnica, né? O desenvolvimento e a eficácia no trabalho mediúnico. Também sempre subindo, olha. Então, nós vamos ter a educação, que a educação é aquela lâmina anterior, né? É essa aqui, ó, vamos tratando direitinho, essa aqui, ó, é a aquisição, bananá, bananá, essa aqui. Ó. Tudo isso aqui é a educação mediúnica. Para chegar, então, aqui a essa eficiência no trabalho mediúnico. Pois bem, eu vou falar assim, tem muitos trabalhos mediúnicos aí que só comparecem espíritos aí nivelado aos médiuns, tal qual, com a cabeça assim voltada, às vezes eu dou exemplo na sexualidade, isso e aquilo, e esses espíritos acompanham o médium, não vai entrar no centro. Não, no centro não entra, não entra, só entra bons espíritos. Se fosse assim, eu acharia bom. Né? Eu acharia bom, mas não é assim. Então, tem que seguir Jesus. Os ensinamentos do Espiritismo é seguir Jesus. Será que Jesus, numa sessão mediúnica lá, dentro daquela de cura, aquelas palestras que Jesus promovia no final da tarde, será que ele, no final lá, depois que terminasse, ou antes, ou no meio, soltava lá uma palavra meia torta? Não. Então, está na hora de nós se depurarmos. Por quê? No mundo de regeneração, nós não temos que conversar outra língua. Porque senão nós vamos voltar para um planeta mais aproximado vibracionalmente conosco. A Terra vai continuar, não vai parar, não, e nem vai acabar. A Terra vai acabar sim. Daqui a 11 bilhões de anos, a Terra vai acabar. Porque o Sol, o nosso grande astro, Sol, o astro-rei, vai morrer, vai apagar. A hora que apagar, acabou a fotossíntese, acabou a vida aqui, acabou o oxigênio, acabou tudo nesse planeta. Tá? Responsabilidade sobre a educação mediúnica. Olha que interessante agora. Em todas as circunstâncias,
todas o próprio médium. Olha, então a responsabilidade sobre a educação mediúnica é do próprio médium. Antes de reencarnar, escolas de estudos mediúnicos no além. Tem muita gente, até louvável, que as pessoas se maravilhem com sessões mediúnicas, que queira ser médium, participar de uma reunião mediúnica. Tem que pode, desde que vai se fazendo as lâminas anteriores aí. Se vocês já viram em qualquer centro alguma coisa fora disso, é uma reunião que não é uma reunião séria, né? Como nós já estudamos isso também, no Oeste, aí, né? Nas quartas-feiras, reunião séria. Então, está aí, olha, durante a encarnação, o próprio médium. Olha, então, aqui, ó, em todas as circunstâncias, o próprio médium. Durante a encarnação, o próprio médium. Esforço e moralidade. Espírito protetor, familiares ou simpáticos. Vocês estão vendo o que eu acabei de falar antes? Nós temos, além do nosso anjo de guarda, nós somos médios, nós estamos tendo aqui espíritos protetores que nos vão auxiliar. Está daqui, ó, espírito protetor, familiares ou simpáticos. Está dentro desse quadro todo aqui. Grupo mediúnico, orientação segura, exemplos de moralidade cristãs. Não é fácil. Não é fácil. Não desvie o pensamento. Às vezes a gente, né, como médium, então a gente está ali, e aí, de uma hora para outra, a gente se acaba. Porque é muito, muito difícil. A gente acaba não vigiando, como Jesus pediu, vigiai, né, e orai, ou orai e vigiai, a ordem aí, né, não faz muita diferença, porque o fim é o mesmo. Então, a gente acaba se displicente assim com alguma coisa, eu vou ser sincero, daqui a pouco a gente está cobiçando uma mulher, e uma mulher cobiçando um homem, está flertando. Então, corta os flertes, né, de todas essas questões. Porque o médium está ali fora da espiritualidade. Então, ele fala assim, estou fora do centro, eu posso fazer o que eu quero. Né? Aí, lá no trabalho, ele fica, vamos falar, cantando as colegas de trabalho, está com outras intenções. Como é que ele vai levar o espírito dele para uma sessão mediúnica? Ou ele vai, passa assim naqueles banhos que nem que tem na praia, que tem um chuveiro forte, que a pessoa toma um banho ali, depois põe uma toalha, aí vai ir para o elevador e vai para o apartamento. Pronto, vai entrar para dentro da sessão mediúnica. Não é assim. Então, está aqui. Ó, na educação mediúnica, o médium precisa adquirir conhecimento doutrinário. Por que isso? Olha, nós podemos hoje, dependendo quanto mais a gente vai evoluindo num grupo sério, há de se ver o seguinte, quem vão ser os dialogadores? Não existe essa palavra também, está fora de moda, doutrinador. Ninguém vai doutrinar ninguém. Vão ser os dialogadores, aqueles que vão dialogar com o espírito que comparece, e ele vai ter que ter um diálogo com todo o cabedal de conhecimento, porque se aparece na sessão mediúnica, que é as sessões mais elevadas, vamos falar assim, mais sérias, se vem um espírito de um islâmico, se você não tiver conhecimento, pelo menos mínimo do islamismo, ele vai começar a falar do islamismo e você vai ficar como? Eu só penso que numa sessão mediúnica só vai aparecer católico, protestante. Não, vai aparecer todo mundo, é igualzinho. A gente pode falar, não vai aparecer numa sessão mediúnica só, vamos dar esse exemplo, hein? Só corintiano, só palmeirense, só São Paulino, só santista. Não, vai vir lá da Barcelona, vai vir tudo quanto é lá. Então, precisa ter conhecimento doutrinário, e esse conhecimento doutrinário é além dos conhecimentos do espiritismo. Primeiro, o espiritismo é ponto pacífico, e os outros é de bom grado. Olha aí, agora vamos ter a conduta espírita. Tem um livro também do André Luiz que chama-se Conduta Espírita. É muito bom, que vai nos informar sobre a ética e moral elevadas.
E nós vamos ter, olha, a ampliação dos poderes psíquicos evangelizados. Certo? Ou seja, nós vamos usar a educação mediúnica para que os nossos poderes, essa palavra poder aqui estaria talvez não bem aplicada, mas para passar a gente a gente entende aqui esses poderes psíquicos. Por quê? Quanto mais a gente tem mediunidade, mais a gente tem que ter o que? Evangelizado. Temos que cumprir lá os 10 mandamentos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, não, que lá que está intitulado Não Vim Destruir a Lei. E o item 3 do Evangelho segundo o Espírito está lá, o decálogo. Porque os espíritos até hoje falsiam nessa questão. Mas decálogo? Não, o espiritismo não tem decálogo, para com isso. Só tem as leis dele, trabalho dele. Não, está lá. E um primeiro dele está lá, não pronunciareis meu santo nome, irmão. E a gente faz uma pergunta rápida para as pessoas que são espíritas, quais são os 10 mandamentos na ordem que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo? A pessoa não sei. Então, como é que você faz evangelho no lar com o Evangelho segundo o Espiritismo lá em cima? Não adianta também ficar pegando tantos outros livros. Tá? Vamos estudar no Evangelho no lar. Vamos aproveitar e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós tiver bastante cabeça, nós vamos procurando outros livros, outras coisas. Mas o tempo está mingo. Está muito pouco tempo. Então, nós temos que... Os últimos serão os primeiros. Não é isso? Então, nós temos que ter essa questão realmente evangelizada. Olha, seguindo aqui a sequência, aqui nós temos aqui, projeto de um roteiro para educação e desenvolvimento da mediunidade. Aqui é um projeto. Lógico, aqui, editado, e tem aí os livros da Federação Espírita Brasileira. Aí eu vejo assim, mas que diacho de espíritas, né? Mas a FEB é muito castradora, é muito isso, é muito aquilo. Você fala, mas, meu querido, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não falo isso, tá? Mas a vontade que eu tenho, filho, deixa eu fazer uma pergunta. Qual o cabedal de conhecimentos você tem para criticar a FEB? Você sabe mais que o pessoal da FEB que estão lá? Você tem mais conhecimento? Então, não. Então, você, por favor, meu filho, para você ser juiz das leis aqui, você tem que estudar muito para não cometer nenhuma bobagem. Olha, assim que tem. Os juízes podem cometer equívoco, então, mas com dinheiro você comete um equivocão. Então, está aqui. Cara, conscientizar-se de que a educação da mediunidade... Olha aí. O que é aqui educação mediunidade? Educação dos poderes psíquicos da alma. Aqui nós estamos falando essa mediunidade para os médiuns, principalmente. Então, é a educação dos poderes psíquicos. Por quê? Se nós não tiver uma boa educação para os poderes psíquicos, nós vamos entrar numa sala espinhosa. Porque quando a gente começa a brincar com a mediunidade, começa a vir espíritos zombeteiros que vão te perturbar a noite toda. Muitas das pessoas que brincam, que não entenderam a educação desses poderes, vão acabar ficando meia maluca. Bom, inquirir-se a si mesmo, se quer adotar um projeto de educação. Nós temos que responder essa pergunta para nós, inclusive em vários outros setores. Mas no espiritismo, na mediunidade, dentro de uma sala mediúnica, nós temos que ter o quê? Esforço, vontade firme, perseverança na vontade, vigilância e oração, ação no bem. Olha, vai vendo como a gente tem em várias coisas, tá? Você vê aqui o esforço é para que se estude. Se estude o espiritismo, né, com perseverança na vontade. Essa é a questão.
E olha que a gente vê, tem várias pessoas, não só eu, que estão dando aí esses estudos, que a gente pode falar que não é um curso, é um estudo. A gente, com boa vontade e carinho, estamos aí de portas abertas. Né? Então, se nós não tiver aqui tudo isso, e principalmente esse no último aqui, a ação no bem, nós não vamos, não pensa ser médico. Médico, perdão, não pensa ser médium. Vai se dar mal. Eu não vou falar, é o que eu estou falando. O meu guru, por algum tempo, foi o doutor Raul Teixeira. Então, troquei muitas ideias, não muitas, a gente usa uma expressão aqui de exagero, né? Várias ideias com ele sobre essa questão da mediunidade. Tem um livro dele com o do Divaldo que chama Vigilância Mediúnica. Aí, se a gente lê esse livro, aí vocês podem falar assim, ó, não, acabou, saí de fora, não vou ser mais espírita. Porque eles vão narrando coisas lá que está falando, olha, vocês estão brincando com uma coisa santa. Né? E estão levando a coisa meio que não vai para lá, naquela coisa, não, na próxima encarnação eu faço. Também não precisa ser médium, vai, continua, passa a noite, faz happy hour, toma um lanchinho, paquera a menina na mesinha, a menina paquera o rapaz, e vamos indo. Né? Continuando aqui, ó, projeto da mediunidade está aqui, ó, colocar-se o médium sob a proteção de Deus, com fé sincera e pedir a assistência do seu espírito protetor. Ô, Roberto. Oi. A minha tela congelou. Vê se descongelou agora. Descongelou? Não. Ainda está na página. Ainda está na página. Na educação mediúnica, o médium precisa adquirir. Está nessa página? Então, espera um pouquinho só que eu vou ver aqui. Eu não sei se dos outros congelaram também. Não, eu vou dar uma interrompida rápida aqui. Vamos compartilhar de novo, qualquer coisa, dá um boot. Você está nessa página agora aí? Estou na página que estava antes. E agora? Agora mudou. Agora mudou. Obrigado, Roberto. Daqui às vezes é justamente a memória RAM do equipamento ou do celular vai, né, pifando. Por isso que é bom realmente assistir com a tela fechada, justamente para que não dê problema de áudio picado, imagem, que vai comendo muita memória RAM a imagem. Mas vamos lá, então. Então, está aqui, ó, se vocês já estão nos vendo, né? Está aí, ó, conscientizar-se, né? Aqui, aliás, não, essa aqui eu já fiz, vamos para frente. Olha aí, então, acho que aqui, ó, colocar-se o médium sob a proteção de Deus. Como é que a gente vai ficar a proteção de Deus? Com fé sincera e pedir a assistência do seu espírito protetor. Isso é logo no início. Não, olha aí agora, não forçar o desenvolvimento, nem sequer realizar de um dia para outro. Mas a minha pessoa tem mediunidade ostensiva. Calma, eduque ela, converse com ela para que ela, nesses primeiros, já que ela tem essa explosão mediúnica, que ela faça o quê? Que ela segure, ela vai aprender nos estudos e vamos dizer assim, orientações à parte, como é que faz para neutralizar esses acontecimentos. Vamos ver, educá-la ali naquele sentido da eclosão, para não ter medo, né? Ficar calma e tranquila. Ok? Então, mas ela não vai sair dali para a sessão mediúnica, como já vi vários grupos mediúnicos aqui de Goiânia, que é uma brincadeira. E eu acredito que deva assim nos outros lugares. Tem mediunidade funcional? Você é médium, vai lá para a sessão mediúnica. Porque está aqui, ó, não forçar o desenvolvimento, nem querer realizá-lo de um dia para outro. Olha aí, agora Emmanuel é um consolador, é outro livro que tem que ser lido. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual, como eu disse logo no início. Emmanuel, o Consolador.
Tem pessoas que eu não vi, porque, olha, eu já li a doutrina de trás para frente, de frente para trás, e se eu estiver falhando e alguém souber, os que estão presentes e os que vão escutá-la, esse estudo depois, e se souber, me passa para mim, por gentileza, para aprender. Porque eu já escutei pessoas falar assim, ó, você quer saber se você é médium? Então você faz isso, faz aquilo lá. Né? Você pega um papel, põe um papel, fica lá sentada com a caneta na mão e fica lá. Se você for médico, você vai começar a escrever. Animismo. É crime animismo? Não, mas nem o animismo do próprio espírito vai estar escrevendo. A pessoa vai estar sob tensão. Então, as coisas têm que acontecer por si própria. E ela, no início, tem que ser orientada dentro de um centro espírita, com muita calma, não queira, e explicar para ela, olha, filha, você não vai para lugar nenhum, você vai estudar. Então, se vocês escutarem a mais do que eu estou falando, aqui a recomendação são das obras, se vocês pegarem a apostila, que eu enviei para vocês via PDF, e estudar a apostila. Agora, eu pedi para vocês, se vocês lerem qualquer livro da codificação, essa que eu falei, tem uma que o pessoal fala para pegar um papel, enfiar dentro da gaveta, sabe? Se aparecer escrito qualquer coisa, é espírito zombeteiro. Por quê? Vocês acham que espírito é uma coisa tão com a fé raciocinada, mas será que um espírito do naipe de um Emmanuel e qualquer outro espírito elevado vai ficar escrevendo em pedaço de papel dentro de gaveta? Vai provar o quê para mim? Então, a gente tem que usar o bom senso e tirar aquele desejo. Não, vou fazer isso. Eu já conheço gente que faz isso. Outra coisa que as pessoas fazem é ficar brincando com um copo. Reúne 3, 4, 5 pessoas e fica lá com o copo. Olha, se é uma brincadeira e tudo mais, esse copo pode voar na cara de qualquer um e aí a coisa fica feia. Não brinca com espíritos que não são sérios. Não é a que a gente fala, não é a mediunidade que faz. São os espíritos, sim. Mas precisa ver o grau que o espírito está. Projeto ainda aqui, ó, como realizar a educação mediúnica. Como agora? Agora é como, hein? É aconselhável realizar um projeto em um grupo mediúnico. Tudo que eu já falei antes. Eu vou antecipando às vezes. O treinamento, né? O treinamento só deve, né? O treinamento só deve ser feito em um centro espírita. Não faça em casa, na rua, dentro do carro. Não, não. É onde que... Aí as pessoas também falam assim para mim, Roberto, mas no início lá não tinha centro espírita, você há de convir comigo. Olha, no centro, tudo é relativo. No início, sempre vai ter aquela coisa assim, meio que Maria que vai com a gente, desculpa ter a expressão, aquela coisa, Maria vai com as outras, coisa mais ou menos assim, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Então, precisava ser feito, então, tal. Porque o Chico usava a casa dele, usava, fazer o quê? Mas olha a potencialidade do seu Chico Xavier. A potencialidade dele. Eu acho que se ele falar assim, saia, os espíritos saem correndo. Aliás, segundo uns videntes e outros, diz que tinha lá na casa do Chico Xavier, tinha uma verdadeira redoma de proteção em cima da casa dele. Então, é por aí, só entrava aqueles espíritos convidados, com certificado de qualidade aprovado naquilo que eles fossem fazer. Então, só no centro espírita, desenvolver o gosto pelo estudo. Eu começo a ler e me dá sono. Toma banho. Mas eu tomei mais de 10 banhos, toma 11º. Olha que bacana. Nós temos já conosco o hábito de não lermos. O brasileiro é um dos povos aí que menos livro lê. O argentino lê livro barbaridade. No Uruguai, no Chile nem se diga. Venezuela, o brasileiro não lê um livro por ano. E ainda assim mesmo, quando ele começa e quando termina, não lembra mais o começo. Esqueceu. Ele é tão devagar, ele lê 2 páginas por dia. Já veja bem, se o livro tiver 300 páginas, já viu aí que vai um tempão, né? Então, está aí, desenvolver o gosto pelo estudo, não só no sentido horizontal, mas também na verticalização dos temas doutrinários. É chato ser médio, é pior, é chato ser espírita
e não ser espiriteira. Primeiro, o espírita, no caso, assim, que não quer vai ser médium, ele primeiro precisa ter as noções. E se ele não entendeu nada, ele fica quietinho, que é a melhor coisa. Né? Então, aí, ó, também no sentido na verticalização dos temas. O que é na verticalização? Olha, é você pegar e parecer um foguete da NASA lá subindo. Rápido. Tem que tomar gosto. Identificar e corrigir erros e obstáculos na prática mediúnica. Buscar sempre um saudável relacionamento com todos os trabalhadores. Isso acontece, tem que ver. Nossa, onde que tem dois homens? Onde que tiver dois homens, tem bagunça. Você vai no centro, você está lá num canto, um está falando mal do outro, porque ele é metido, que aquele médio é xarope. Aí você fala, meu Deus do céu, onde eu estou, hein? Isso se não for nós mesmo, hein? Se não, eu estiver lá descendo a guaspa. No centro faz assim, melhor coisa. Entra mudo, sai calado. O que você viu interessa só para você, coisas boas você assimile e coisas ruins você nunca os faça. Nunca as faça, né? Estabelecer a rotina do culto do evangelho no lar. Isso é primordial. E é assim. Aqui eu faço às terças-feiras, às 8 horas. Ou 7h59 e 8h01 não serve. Tá? Por quê? Porque a coisa é séria. Nesse exato momento, a espiritualidade está comparecendo e tem muitos outros, vamos falar, clientes para visitar. Né? Então, se nós não vamos levar a sério a coisa, começa com aquele afã e depois vai, não, eu estou morrendo de sono, aquelas coisas. Então, não faça. É preferível naquele dia falar, não vamos fazer, não. Pedimos desculpa aí a quem veio, vocês podem só pegar o metrô de volta e pronto. Onde tem metrô. Ingressar num trabalho de assistência caritativa. Essa aqui eu venho falando faz tempo. O Chico fazia bastante isso. O Chico, só para vocês terem uma ideia aí, quando nós temos que pegar espelhos, né? O Chico fazia esse serviço, ele, o Divaldo, de visitar até prostíbulos, levar comida para os filhos das prostitutas lá. Desculpa é a palavra, das senhoras, as damas, né? Que fala lá. Ele fazia isso. Olha aí, frequência às reuniões doutrinárias. Frequência. Só faltar em último caso, tal qual o Evangelho. O Evangelho você fala que é terça-feira. Se chegar uma visita, você faz duas opções. Ou você pega o Evangelho e vai fazer no quarto e deixa a visita na sala, ou você convida a visita para participar do Evangelho. Só fala para ela. Se ela não for espírita, só falar aqui nós vamos falar de temas religiosos também. E no Evangelho, se a gente vê, não fala nada contra ninguém, são temas evangélicos. Então, está aí. Batalhar com todo esforço, vontade e persistência na reforma íntima. Isso aqui eu já falei antes, então já está aí, que aí está aí, ó. Como realizar a educação mediúnica. A educação mediúnica está aqui, ó, reforma íntima. Diretrizes, olha, agora vem as diretrizes básicas para a educação mediúnica. Necessidade de amparo espiritual, se a eclosão mediúnica se revela problemática. Mais ou menos eu comentei antes aí. Então, a necessidade de amparo espiritual, e através disso vai ser num centro espírita, que as pessoas que têm essa condição já estão preparadas para trabalhar nesse sentido. Se o centro não tem esse trabalho, deve começar logo no início. Mas, às vezes, tem muitos centros que reúnem meia dúzia de espíritas cheios de boa vontade, mas não tem nenhum conhecimento de como é que funciona um centro. Era, vamos falar assim, plausível há tempos idos, mas agora não dá mais. Agora já estamos bem melhor que há 40, 50 anos atrás. Diretriz básica, né? B, necessidade de estudo. C, necessidade de autoconhecimento e de moralização. Apague as coisas que a gente não quer ver ou que via antes. Importância do trabalho contínuo no bem. Ou seja, fizeram-te mal, oferece a outra face, aquela que Jesus ensinou. Que fizeram mal, oferece a outra face. Mas aí as pessoas entenderam literalmente.
Bateu nessa, vira, não, bate nessa aqui, meu filho. Ah, Jesus falou. Não, meu querido, Jesus era um filósofo. Então, quando você, né, receber um tapa, né, numa das faces, você oferece o quê? A moralidade. Né? Como? Aceita. Fazer o quê? Você já vai entender que aquele agressor ele está ainda... coitado, ele é um ser ainda meio primitivo. Ele está resolvendo a coisa só na força, que era o que os primitivos faziam. Então, qualquer coisa que a gente for conversar com eles, eles vão querer resolver na força bruta, não só na força física, mas nas forças da palavra, se a gente for assim dizer. Então, necessidade de aprender a relacionar-se com o mundo espiritual. A mediunidade não deve ser profissionalizada. Médios investidos de mandato mediúnico. São as diretrizes básicas. Como assim? Está vendo? Aqui quis dizer mais ou menos, não mais ou menos assim, ó, médiuns investidos de mandato mediúnico. Aqueles que vieram lá do outro plano, né, como eu falei antes aí, e que já vêm com a mediunidade e já estão investidos com o mandato mediúnico. Então, não vão forçar, não vão ficar forçando. A mediunidade, ou ela vem... São várias as coisas. Ou a mediunidade que a gente diz como médium vem desde criança, começa a se manifestar lá com seus 4, 5 anos, como foi Chico e outros, Divaldo, né? E já vem. Essas é aquela pura, já que está lá. Né? Mas também pode encerrar a qualquer momento no futuro. Nada é assim, funciona desse jeito. São vários casos, mas os principais são esses. Ou é dado para a mediunidade uma pessoa aí já com uma idade aí de 15, 16 anos, e vai durar até os 50 anos, acabou. Mas o duro é quando acaba a mediunidade, a pessoa está tão apaixonada de ser médium que ela não chega para ninguém e nem confessa, olha, não estou sentindo mais nada. Ela vai carregar o título de médium até ela morrer. Ela é médium. Ela chega simplesmente e fala, não, olha, agora não estou mais sentindo mais nada, agora eu tenho só mediunidade, não sou médium. Aí vem, necessidade de amparo espiritual se a eclosão mediúnica se revela problemática. Ante a presença de problemas psíquicos, emocionais ou físicos, quer dizer, antes disso tem que analisar todos esses aí. É necessário que o candidato ao mediunismo, exercício mediúnico, receba assistência espiritual à sua disposição na casa espírita. Por isso que eu falei, tem que ter esse trabalho na casa espírita. Você chega aí e fala de assistência espiritual na casa espírita, tem uma confusão na cabeça deles que estão tudo enrolados. O pessoal, às vezes que eu falo da febre e tudo mais, eles falam assim, Roberto, você é corajoso, é bom que você chega e fala. Né? Tanto é que uma vez eu dei uma palestra na Federação na FEB, em Brasília, e eu, naturalmente, eu vou desse meu ritmo, como o Divaldo vai no dele, qualquer um vai no dele. Né? Nós vamos falando aquilo que talvez uns falam de outra maneira, o outro fala para outro, tem, né, aqueles que falam para todo mundo entender, sem nenhum véu. Então, está aqui, olha. É preciso que primeiro ocorra uma certa harmonização espiritual antes de entregar ao exercício mediúnico. Certo? O que vai acontecer? Olha aqui. A pessoa tem aqui, revela a mediunidade, se a sua eclosão mediúnica se revela problemática. Então, aqui, é preciso que primeiro ocorra uma certa... É por isso que a palavra aqui, que não é bem isso, mas vamos dizer que é uma certa harmonização espiritual, antes de entregar ao exercício mediúnico. 2 pontos. Ela vai lá para o diálogo fraterno do centro, conversa lá com o médium, né, de preferência a pessoa seja um médium, né, espírita, psicólogo, que saiba já levar a pessoa a entender direitinho. Não, às vezes certas pessoas estão lá no atendimento fraterno, justamente seria diálogo fraterno, atendimento fraterno, a pessoa chega lá e fala assim, você está cheio de espírito, minha filha. Você tem que ir lá fazer tratamento. Você tem que fazer tratamento. A coisa que eu mais escuto é fazer tratamento. Eu falo, nossa, tá bom. Então, ela vai participar lá do atendimento fraterno, aí depois ela vai ter o quê? Recebimento do passe da água frutificada. Ela vai começar a fazer participação em atividades de assistência e promoção social. Ela vai passar a frequentar as reuniões públicas e evangélico-doutrinária. E o evangelho no lar.
Para quê? Essa eclosão aqui mediúnica, ela vai estar dessa maneira problemática, mas aqui está o antídoto, aqui está o remédio que vai fazer com que os espíritos se afastem. Aqueles espíritos zombeteiros, isso, aquilo que viram que ela está sentindo, que estão percebendo que ela é médium, mas que está desorientada, eles aí que vão fazer mais a pessoa ficar desorientada. Mas se a pessoa vai fazer isso aqui, ó, vai lá tomar passe, já vai tirar os fluidos malsãos e vai ser trocado por fluidos sãos. Vai participar de atividade de assistência. Eles não gostam disso, eles nem vão. Aí a frequência nas reuniões públicas evangélico-doutrinário também eles não vão. E evangelho no lar só vem espírito bom. Então, olha aí o antídoto fácil, né? Necessidade do estudo. Questão 392 do Consolador. Pode contar um médium, de maneira absoluta, com seus guias esperais, dispensando os estudos? Olha que pergunta que fizeram no Consolador. Depois vocês estudam, tem logo na apresentação desse livro, vai estar lá como é que foi feito esse livro, que é o mais importante. Várias pessoas participantes de um centro espírita fizeram perguntas para o Emmanuel. E foi separado por títulos, e fizeram as perguntas depois. Lá tem toda a explicação. Então, olha aí, pode dispensar os estudos? Resposta: dos espíritos. E Emmanuel trouxe. Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher à vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Não queira iluminar os outros se a sua lanterna não tem pilha. Emmanuel esclarece que primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Aí a gente faz uma pergunta que eu vou fazer, mas não vou fazer para vocês. Vocês vão fazer para vocês mesmos. É assim: o que é evangelizar-se? Será que eu estou evangelizado? Afinal, o que é evangelizar-se? É uma boa pergunta. Necessidade de autoconhecimento e de moralização. A criatura humana deve conhecer-se a si mesma para saber como orientar a sua autoeducação. Deste modo, resolvido o aperfeiçoar-se, o indivíduo não perde ocasião de estimular o desenvolvimento das virtudes nascente em si e de afogar os vícios e maus hábitos que o prejudicam. Falar do próximo, tarará. Olha, esse negócio de falar do próximo, aí as ondas também que a gente emite são tão ruins que, se falar assim, olha, dá até mau hálito. A gente reconhece a pessoa ali falando da outra, tal, porque a pessoa fala com tanta raiva que aí dá aquela fervura no estômago, assim, a pessoa exala. Olha aí, toda a edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Vocês viram que desde o início, não vai fugir do tema, fica de uma maneira, se a gente for falar, até enjoativa, né? Porque tantas vezes está falando ali assim, logo no Livro dos Espíritos também, vai falar sempre nessa mesma toada. Então, o Espiritismo, vamos dizer assim, esclarece mais ou menos para um bom entendedor. Olha, se você não é capaz de seguir esses preceitos do Espiritismo, volta para a sua ex-religião e fique ateu. O que é isso, Roberto? Ateu. Ateu é ateu. Ateu. A com crasinha ali. Ateu. Então, é para Deus. Ateu é Deus. Então, a Deus. Eu estou procurando Deus. Quando dia que você achar o Deus, você volta para a doutrina espírita. Importância do trabalho contínuo, no bem. Na educação do médium não existem regras fixas, nem programadas
simples para uma orientação de resultados rápidos. Médio, olha aqui, olha, esse outro livro aqui, olha, o Viana de Carvalho, os livros dele, do Viana de Carvalho, é parecido com... acho que eu fui pegando esse pessoal e fui fazendo, logicamente, eu fiz uma mistura. Então, eu posso dizer que eu sou uma mistura de Raul Teixeira com Viana de Carvalho. O Viana de Carvalho é aquele que chegou para o Chico e falou assim, Chico, tudo bem. Chico não, Divaldo, você quer estar... Não, então tá bom. Então, você quer ser espírita, tal, você já começou, já tem um longo tempo. Quer se tornar realmente espírita mesmo, né? Então, o que você faz? Leia o livro dos espíritos. Eu disse, mas eu já li. Mas agora você vai estudar. Ele foi lá, pegou o livro dos espíritos e leu. Estudou. Voltou. O Viana de Carvalho, espírito. E agora? Agora já estudei. Ele falou, volta lá e estuda de novo. Foi 5 vezes assim, lendo tudo. 5 vezes o Viana de Carvalho fez o Divaldo ler os livros da doutrina. Então, está aqui, olha. Na educação do médico não existe regras fixas nem programadas simples para uma orientação de resultados rápidos. Médium e mediunidade, Divaldo Franco e por Viana de Carvalho, página 62. Comprem esse livro, mas, pelo amor, não me abaixa esses livros, em PDF. Todos os livros do Chico Xavier, do Divaldo, estão com os direitos autorais vigentes. A lei de direito autoral é válida por 70 anos, depois do falecimento do escritor. Então, eu vejo com olhos muito lacrimosos quando eu vejo assim, às vezes, pessoas com bondade vêm e mandam para mim lá um arquivozinho. Aqui, olha, aqui, esse link aí tem todas as obras do Chico, 400 e não sei quantas, todas elas em PDF, não sei o quê. Eu falo, meu filho, não faz para mim, não. Por quê? Eu não vou falar, porque senão você vai perder, eu vou perder a tua amizade. Né? Mas não compra, vai lá, compra o livro. Eu digo que os espíritos são muquinha. E outra coisa, é crime, é pirataria. Ah, não é nada. Ok, não tem problema. Quando chegar, nós desencarnar, nós vamos ver se é ou não é. Se eu for na frente, eu vou estar lá na frente, se aqueles que eu conhecer, tiver lá, o cara, ô São Pedro, esse aí lia do PDF. Vou tentar. É brincadeira tudo isso, hein? Nós se entregamos pela imagem. Bom, então está aqui, um médio aprendiz da mediunidade deve render culto ao dever. Olha, é culto, é aquela coisa programada. Trabalhar espontaneamente. Se for preguiçosamente, também para. Vai fazer outra coisa. Não acreditar superior ou inferior a ninguém. Não esperar recompensas do mundo espiritual. Puxa vida, mas eu estou com uma dor aqui, está doendo meu estômago. Puxa, os espíritos poderiam vir aqui tirar essa minha dor aqui, vir dar um passe aqui. Como esses espíritos são ingratos comigo. Tá. Não, pelo amor de Deus, está aqui. Ó. Não esperar recompensas. Não vai ser aquela coisa. Você fez 100 coisas boas e depois vai cobrar uma? Ou vai pensar, não precisa nem nada. Pensou, já foi. Não se deixar conduzir pelas dúvidas. Tenha certeza, fé raciocinada. Não temer perseguidores quando nas tarefas de caridade, de amor em benefício ao próximo. A bondade e o entendimento para com todos representam o roteiro único para crescermos em aprimoramentos dos dons psíquicos, de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificadoras dos planos superiores, em marcha para a consciência cósmica. Não há bom médio sem um homem bom. Isso aqui, se a gente sentar assim, pegar essa lâmina e ficar lendo, você fala, não há bom médio, nem sem bom homem. Mas eu não sou bom homem. Eu desejo mal para os outros. Eu desejo que o candidato dali, que ele caia os dentes dele. Para aquele outro ali também, eu quero que ele tropece e caia de cabeça lá em cima de uma espada. Mas que médio bom é esse? Não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na Terra.
Em razão disso, acreditamos que só existe verdadeiro e proveitoso desenvolvimento psíquico se estamos aprendendo a estudar e servir. Livrinho pequenininho, roteiro de Emmanuel. Esse aqui é um tipo do livro que a gente pode levar de livro de bolso. Olha, a necessidade ainda de aprender a relacionar-se com o mundo espiritual, quando está aqui, ó, ninguém é médium na elevada conceituação do termo, somente porque faça órgão de comunicação entre as criaturas visíveis e invisíveis. Agora a coisa vai ficar pior, domínios da mediunidade, hein? Está vendo? Aí, ninguém é médium na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre as criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concentrar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. E daí está aí, às vezes, né? Tem vários exemplos que vocês podem tirar, principalmente de vocês mesmos, para a gente não ficar pegando ninguém, né? Mas a gente tem que. Chegou a hora de nós lavarmos o perispírito e lavar, logicamente, o corpo físico também. Olha aí, mediação entre dois planos diferentes, sem elevação do nível moral, é estagnação na inutilidade, hein? Está aí. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não terei senão a água, não terei senão a escura corrente da viciação, indubitavelmente. Divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada. Tem um ditado muito antigo que se fala assim: vasos sujo, água suja. É verdade, se nós pegarmos, né, qualquer coisa para colocarmos uma lata de óleo, vamos colocar água lá dentro, ela vai ficar feia, vai ficar oleosa. Um filtro que tiver com lodo, com tudo aquilo, com bactérias lá dentro, colocamos água limpa, ela vai ficar impura. Aqui nós temos a letra F da anterior, tá aqui. A mediunidade não deve ser profissionalizada. A explicação: a mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacredita moralmente, identificada para logo com os dos ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se impõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel. Olha aí aquela coisa que eu falei antes. Fugidia, né? Fugidia imutável, com cuja periodicidade, pois ninguém pode contar. Ninguém vai contar que vai ficar para sempre. Conheço muitas pessoas que eram médios, tiveram, não é a coragem, não. Chegou um tempo, falaram: olha, eu não sou mais médium, de um tempo para cá não venho sentido mais nada, vou continuar trabalhando no espiritismo, mas não vou nem participar de sessão mediúnica, tal, porque para não atrapalhar. Então, aqui, a mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Tem que lembrar que está aí, ó, não vai existir, como a gente fala dentro do espiritismo, não vai ter mediunidade se não tiver espírito. Se não existisse outra dimensão, não teria mediunidade. Então está bem claro ali, ó, ela não existe sem um concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Não há no mundo um só médium que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Olha o que está aqui, olha essa frase interessantíssima. Se um médium que se começa a achar importante
uma pessoa chama e fala: ô, Roberto, você não podia vir aqui, porque minha mãe não está passando bem, isso e aquilo. É um dever de a gente falar: olha, eu posso sim, vou sim, como cristão e tudo mais, eu vou sim, sem problema. Vamos fazer umas orações a ela. Tá? Ah, mas você não pode conversar com os espíritos, já me falaram tanta coisa que eu nem vou repetir aqui. Não pode aí. Eu quero dizer para vocês tem o seguinte: tem uns que falam: olha, não, deixa comigo, comigo é tiro certo. Espíritas que estão com vontade de ajudar, mas não pode. Né? Não pode, o fenômeno não é assim. Normalmente, o Chico falava, o telefone toca de cima para baixo. Médios investidos de mandato mediúnico, a mediunidade deve ser entendida como um dos instrumentos que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Já disse antes. A prática da mediunidade pode ocorrer sob forma de uma prova ou resgate de atos cometidos em existências passadas. Mediunidade provacional. Aprende a se harmonizar com o bem, desenvolve virtudes morais no contato com o sofrimento dos espíritos, tendo uma sessão mediúnica. Porque tudo que aqueles espíritos comparecem numa sessão mediúnica é assim, um centro espírito mais evoluído vai ter sessões mediúnicas praticamente de estudos. Só vão vir grandes espíritos ali, grandes obsessores também são levados para essas reuniões, porque senão seria muito assim, quer dizer, vem um espírito ali nervoso, numa sessão que o grupo não está preparado, vai ser um inferno lá dentro, gente vai se jogar pela janela. Né? Então, está ali, olha. Desenvolve virtudes morais no contato com o sofrimento dos espíritos, como missão. Essa do Chico. Já está harmonizado no bem. Instrumento de renovação social é sempre um espírito esclarecido, superior. Né? Aí já está fechando tudo aí. Né? Eu coloquei o Chico como exemplo. Então, está aqui. Ó. Também aqui no livro Consolador. Para valorizar a mediunidade é preciso iluminar-se a si próprio. Quando nós vamos mudando, a nossa aura, que é o nosso cartão de visita, ela vai mudando. Ela vai dando imagem que os espíritos já vão por si próprios, vão se afastando de nós. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, aí a nossa aura vai mudando. Então, está ali, olha. Iluminar-se a si próprio. O que é iluminar a si próprio? Quando a gente vai se direcionando ao bem, a nossa aura começa a, como diz a gente muito espírita, é o espírito de luz. Mas esse espírito de luz pode ser encarnado também. Não é só o espírito que está desencarnado que é espírito de luz. O Chico era um espírito de luz, uma altíssima luz. E assim tantos outros. Por quê? Porque eles já irradiam uma vibração altíssima. Eu já disse para vocês que uma vez eu fui aqui em Goiânia, ali no Colégio Emmanuel, e o Divaldo estava lá, ele foi paraninfo da turma há 50 anos atrás, hoje mais, e ele estava lá sentadinho, quietinho, ninguém aproximava dele antes do começar a sessão, lá, ele estava lá em cima. Aí eu peguei, né, levantei, fui lá: ô Chico, ô Divaldo, tudo bem? Como é que tá? Mas antes de eu chegar, que eu subi as escadinhas do palco, eu não comecei a escutar mais nada. De lá de fora estava uma música com um som bem alto, não bem alto, mas um som ambiente de músicas, né? Lá. Adentrei ali dentro desse redomo, vamos falar dessa redoma dele, não tinha um som. Tamanha é a vibração dele. Agora imagine também aí, né, no caso dele, Chico, como é que faz? Então está aí, ó. Primeiro nós temos que se iluminar, aumentar a nossa carga vibracional, para a nossa aura vibrar, quer ficar com luz, pelo cumprimento dos deveres mais elevados, pelo esforço próprio na assimilação dos princípios doutrinários, pela autoevangelização permanente. Está aí no livro Consolador. Quem não leu, é bom ler, porque é bacana. Está aí, então, o nosso estudo de hoje. E essa frase aqui, que eu deixei por último, é do nosso. Esse espírito também é uma coisa também muito alta. Mahatma Gandhi. Se um único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio
de milhões. Olha, quando ele escreveu essa frase, deixou aqui uma mensagem para todos nós, né? Que um único homem, se atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Então, nós estamos chegando à seguinte condição, ou interpretando essa fase, realmente nós estamos numa situação difícil, né? Que nós não estamos neutralizando nada, e o ódio hoje ele impera por todas as vias que estamos aí, correto? Bom, então estamos aí com mais esse estudo, né, Flávio? E aí, Flávio, foi bom aí? Maravilha. Muito grato. A gente tenta colocar, explanar mais as coisas, abrir bem o conhecimento para todo mundo ter uma ideia melhor, né? E você, Renata, tudo bom também? Aquela pergunta de sempre. Alguma dúvida? Né, Vera Itoria? Eu tenho alguma dúvida. Eu até hoje tenho milhões de dúvidas. Sabe por quê? Porque a hora que eu vou construindo, que eu vou pensando que eu entendi, tem hora que eu falo, agora acho que eu entendi, é mais ou menos isso. Aí, daí, daqui a pouco, eu vou lá ler de novo e a coisa muda, aí abre. Aí você fala, mas como é que eu não pensei isso? É porque eu não conhecia a essência disso que eu estou pensando agora. Então, a gente tem que saber as essências para melhorar o entendimento. E é progressivo o aprendizagem, né? É assim que nós temos que fazer, viver, né? Sempre para esse caminho. Bom, Fernandinho, tudo bom com você, Fernando? Como é que está o nosso Maranhão, se eu não estiver enganado, no Maranhão? É isso, Fernando? Não sei se está me ouvindo. Mas vamos lá, então. Vamos agradecer aqui, finalizar hoje, então, o nosso estudo, agradecendo imensamente por esse grande projeto da doutrina espírita. Esses espíritos, depois de Allan Kardec, se reuniram, montaram um estudo de muita profundidade. Esses que chegaram a adentrar o primeiro no Espiritismo, eles, vamos dizer assim, eles suaram para entender essa doutrina. Por isso que só falava assim, a doutrina espírita é elitizada. Só aqueles que têm conhecimento é que sabem. Nós não vamos entender. E hoje, a própria Federação Espírita do Brasil trouxe os livros, trouxe essas palestras para esclarecer a nós, esses estudos, aliás, para esclarecer a qualquer um. E com esse conhecimento, agora, vou dizer assim, tirando todas os véus, nós vamos entendendo com mais profundidade. Então, vamos marcar para a próxima quinta-feira, tem mais um grande tema para nós debatermos. Que a paz esteja conosco. Então, a todos vocês, eu falo aqui em nome de vocês mesmo, eu falo por vocês, vocês me deram a procuração, que Deus nos abençoe. Até amém. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito grato.